Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano e nesse vídeo nós vamos fazer a correção das atividades de história do sexto ano referente à videoaula 1, que o nosso tema foi tempo, espaço e forma de registros. Vamos lá então ver se vocês acertaram as atividades, o que devia ter sido feito em cada exercício. Na atividade número 1 falava o seguinte: o que será que o escritor francês Marcel Proust quis dizer com a frase: os dias podem ser iguais para um relógio, mas não para um homem? Então, com essa frase, ele está falando o quê? Que o relógio, diariamente, ele repete a sua atividade, ou seja, ele faz a mesma coisa sempre, que é o quê? Registrar o tempo, marcar o tempo. Já a vida do homem, a rotina do homem, não se repete. Por mais que ele trabalhe, faça algumas coisas sempre parecidas, nunca o dia do homem é igual. Então, essa frase deixava bem claro que a rotina de um relógio é repetitiva, enquanto a rotina humana, a rotina do homem, ela muda diariamente. Sempre alguma coisa quebra, diferencia o seu dia a dia, ok? Então vocês tinham que ter colocado algo nesse sentido na atividade número 1. Na atividade número 2, perguntava quais são os 5 períodos da história. Qual que você achou mais interessante e gostaria de estudar mais? Então, o começo da questão tinha uma coisa específica que deveria ser localizada, que eram os períodos da história, que nós vimos na aula. Então, quais que são esses 5 períodos? Como que a história é dividida? Ela é dividida em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Então o restante da questão era pessoal, vocês tinham que escolher uma dessas 5 divisões da história e falar por que, que vocês gostaram mais. Então, por exemplo, eu gosto muito de Idade Antiga. Por quê? Porque eu acho muito fascinante falar e estudar as culturas de povos antigos que desapareceram, tipo os egípcios, né, do Egito Antigo. É bem diferente dos egípcios da atualidade, a cultura deles. Então eu gosto muito. Então vocês tinham que escolher uma fase da história, uma divisão delas, e falar por que, que vocês gostariam de estudar mais, justificar essa resposta, ok? Na atividade 3, vocês tinham que diferenciar o calendário solar, lunar e lunisolar. Então eu tinha que explicar o que significava cada um desses termos e dar um exemplo de um calendário de hoje em dia que fosse lunar, um solar e um lunisolar. Então olha lá, o que é um calendário solar? É aquele que é baseado nos movimentos da Terra em torno do Sol. Os meses não têm conexão com a Lua. Então, por exemplo, o calendário cristão, ele é um exemplo de calendário solar. Já o calendário lunar é aquele que é baseado nos movimentos da Lua. E ele não tem conexão com o movimento da Terra ao redor do Sol. Um exemplo de calendário lunar seria o calendário muçulmano que nós vimos também na nossa videoaula. Já o calendário lunisolar, como o nome mesmo diz, né, é solar e lunar ao mesmo tempo. Então ele tem tanto a relação com o movimento da Terra em torno do Sol, quanto os meses têm relação com o movimento da Lua em torno da Terra. Um exemplo de calendário lunisolar, então, seria o calendário judaico. Já a atividade 4, ela era inicialmente pessoal, porque cada um tem que pôr os seus dados pessoais, mas aí vocês depois deveriam fazer uma pesquisa com base nesses dados, olhar o material que eu forneci para vocês, ou pesquisar na internet. Então, o que era o exercício 4? Explique a origem do nome do mês e do dia da semana do seu nascimento. Para descobrir o dia da semana em que você nasceu, consulte seus pais ou responsáveis ou um calendário do ano que você nasceu pela internet. Então, assim, tem muita gente que não sabe o dia da semana que nasceu. Tinha que perguntar para o pai, para a mãe, para um responsável. Ou então, olhar um calendário do ano que você nasceu. Onde que acha esse calendário? Na internet ou no computador mesmo. Se você clicar lá no cantinho, na data do seu computador, você consegue consultar calendários de outros anos. Então, por exemplo, a minha resposta, usando os meus dados como exemplo, ficou assim: eu nasci em 16 de janeiro de 1988. Então, 16 de janeiro em 88 foi um sábado. Então, qual que é o significado de sábado? Sábado em inglês a gente viu que é Saturday.
Saturday, em homenagem, né, ao dia de Saturno, homenagem ao planeta Saturno. E em português, o sábado, né, vem do hebraico, do Shabat, que é o último dia da semana para os judeus. E janeiro, o que significa janeiro, então, o mês que eu nasci? É uma homenagem ao deus romano Jano. Então vocês tinham que fazer esse exercício com a atividade 4, colocar a data de aniversário de vocês, pesquisar o significado do mês, do nome do mês que vocês nasceram e o significado do nome do dia do dia da semana que vocês nasceram, ok? Atividade 5. Então, vocês tinham que comentar dos relógios que nós vimos na sala de aula, ou melhor, na nossa videoaula, qual que vocês acharam mais curioso. Então, era uma resposta pessoal. Vocês podiam escolher qualquer relógio que apareceu na aula e tinham que justificar, falar por que vocês acharam aquele relógio curioso. Eu coloquei aqui como exemplo o relógio de vela, porque ele não é muito falado, né? As pessoas quase não citam ele nos materiais de pesquisa. Ele não é tão popular assim e eu acho uma forma bem interessante de registrar o tempo. Para finalizar, então, a atividade 6, vocês tinham que confeccionar, montar, fazer uma ampulheta usando o quê? Materiais reciclados ou recicláveis aí da casa de vocês. Então vocês precisavam de 2 garrafas PETs, uma tampinha da garrafa, né, uma fita adesiva ou farinha, areia, né, farinha de trigo, farinha de mandioca, alguma coisa para preencher essa garrafa e fazer a contagem do tempo. Então eu coloquei aqui algumas fotos, algumas imagens que vocês, alunos do sexto ano A e sexto ano B, me enviaram das ampulhetas que vocês fizeram durante a quarentena. Então olha que bacana, né? Essas fotos, esses modelos de ampulheta que vocês fizeram. Vocês foram bem criativos. Usaram a garrafa PET inteira ou usaram alguma parte dela só para dar mais uma cara de ampulheta, um formato. Teve gente que colocou aquela base em volta da ampulheta para firmá-la. Então, assim, parabéns. Vocês foram bem criativos. E eu coloquei aqui só 4 exemplos das várias ampulhetas que eu recebi de vocês. Beleza? Então, fica aqui nosso vídeo de correção. Queria agradecer a participação de vocês, alunos, dos pais, dos responsáveis que vêm realizando, né, ou auxiliando os alunos a realizarem essas atividades. Espero então que a gente se encontre logo, que as aulas retornem o mais breve possível. Até a nossa próxima videoaula ou até a nossa próxima correção. Tchau!